eu sou Roger Mello, ilustrador, escritor, trabalho também com teatro, sou diretor e sou autor de texto de teatro. Bom, sempre fui interessado pela arte narrativa. Não fazia diferença já nessa época entre a palavra e a imagem. Li muito livro, ao mesmo tempo lia muito quadrinho e eu produzia muitas coisas já em cima do que eu lia. Às vezes eu ilustrava coisas que eu lia, às vezes eu já trabalhava com as duas coisas, a imagem e o texto verbal no quadrinho também. Esse quadrinho também foi uma linguagem que me interessou bastante, até hoje interessa. Bom, as minhas influências na arte visual, elas são todas possíveis e imagináveis. Assim, a observação da natureza, muitos bichos e plantas, mas não sou um desenhista de observação. Eu gosto de ver e depois esquecer e depois desenhar. Não desenho fazendo desenho de observação, fiz muito pouco isso. As referências nas artes são muitas, as artes plásticas, né? A arte contemporânea me inspira muito, e grandes ilustradores no Brasil, Picasso, Ziraldo, Santa Rosa, claro, Picasso também, Poti, Caribé, são vários, Paulino Werneck. Eu fiz desenho industrial na EGE, Escola Superior de Desenho Industrial, mas eu não sei se eu posso associar, foi uma experiência incrível. Também aprendi tudo o que eu sei, eu acho que hoje, de artes gráficas. Muito também estagiando, depois eu estagiei com o Ziraldo, que é um grande professor. Mas eu sempre desenhei, eu sempre achei que o que eu fazia criança já era muito, digamos assim, sério, a sério. Pelo menos eu me colocava muito verdadeiramente naquilo. A minha vontade de fazer o Nau Catarineta em livro é de que se volte a dar atenção para os sotaques de Nau Catarineta no Brasil todo, sabendo que a Nau Catarineta está em todos os países que falam a língua portuguesa. Existe Nau Catarineta, o romanceiro, o romance da Nau Catarineta. Na verdade, o mundo devia ter interesse pela Nau Catarineta, porque é um grande poema trágico, marítimo, belíssimo, que no Brasil se transforma em dança dramática, né? Como atesta Oneida de Alvarenga, colaboradora de Mário de Andrade. Eu trabalho para diferentes países, mas de uma maneira geral, eu tenho mais que 100 livros que eu ilustrei de outros escritores, sem contar com os livros que eu escrevi e ilustrei, e os livros que eu escrevi que foram ilustrados por outras pessoas, como livros ilustrados pela Graça Lima, Mariana Massarani, ou nós três juntos. De uma maneira geral, esses livros foram feitos aqui no Brasil e houve um interesse de produzir os livros fora do Brasil. Um que teve muita aceitação foi A Pena, A Feather, né? Um livro é um livro chinês, de um autor chinês chamado Cao Wenchuan. Ele agora recebeu o Hans Christian Andersen na categoria texto, eu tinha recebido em 2014 na categoria ilustrador. E foi muito interessante, porque de certa maneira, de muitas maneiras, ele celebrou o fato dos dois ganharem o Hans Christian Andersen, que é um prêmio muito importante, um prêmio universal, o mais importante na área da literatura infantil e juvenil, né? Considerado o Nobel nessa categoria. O Vizinho Vizinha é um livro diferente, né? Para o mundo todo, ele é um livro diferente, porque ele é um livro feito, digamos, 6 mãos. Eu tinha escrito e feito a boneca do livro, né? a maquete do livro, e estava lá, Vizinho Vizinha. Mas eu comecei a desenhar um lado, outro lado, 101, 102, esses dois personagens que quase nunca se encontram. E não acontecia, porque faltava um dado, que era ter 3 vozes mesmo. E aí eu chamei Mariana Massarani e Graça Lima, 2 das grandes ilustradoras do Brasil. O Brasil tem grandes ilustradores. Uma ilustrou um quarto, né? Um apartamento. A Mariana fez o apartamento 101, que é habitado por um sujeito, e a Mariana e a Graça o 102,
por uma vizinha, e esses dois personagens ganharam outras dimensões, né, que estão para além, muito além do texto verbal criado por mim. Todo Cuidado é Pouco foi o livro que eu fiz, escrevendo e ilustrando, que eu mais gostei de fazer. É um livro sobre, está evidente no título, né, sobre as pequenas coisas, como que as pequenas coisas são, na verdade, as mais importantes na vida. É um livro que fala sobre as culturas do mundo. É o livro que mais tem personagens, que na verdade você não tem exatamente uma história, você tem personagens que interferem um na vida do outro. Em determinado momento, uma coisa acontece, a Rosa dos Ventos desaparece dos mapas, porque a Rosa Branca sequestrou a Rosa dos Ventos, e tudo muda, né? A partir de um determinado momento, um personagem passa a receber os jornais que ele não recebia, e por causa disso, ele se torna uma pessoa muito informada sobre todas as coisas do mundo, e ele não quer mais oprimir ninguém, que ele oprimia quando ele não lia, né? Quarta vez que eu estou no seminário de leitura Potiguar, né? Eu sinto aqui primeiro um interesse muito grande pela produção e por pensar a produção do livro para a criança e para a jovem no mundo. Eu já estive aqui com diversos artistas de vários lugares, então é uma felicidade muito grande trazer para esse diálogo a minha voz, né, assim, de um artista viajante, mas principalmente um artista brasileiro. Sou um artista que trabalha com narrativa e não me importa se essa narrativa seja verbal ou visual, e uma pessoa que não vê diferenças nem fronteiras entre as artes.